A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Pastor Daniel Medina aqui novamente. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, mas antes de nós entrarmos na palavra do Senhor, quero te convidar, por gentileza, para que você possa inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações e também deixar o seu like, compartilhar o canal aí com o máximo de pessoas que você puder, para que nós possamos assim estarmos crescendo esse canal e alcançando mais pessoas para a glória de Deus. Amém? A mensagem de hoje encontra-se no livro do profeta Jonas, um dos profetas menores, da classe dos profetas menores da Bíblia Sagrada, lá no seu capítulo 1. Nós iremos ler do versículo 1 até a parte A do versículo 4, tá bom? Eu queria te convidar para que juntos possamos assim estarmos meditando na palavra do Senhor. Vou ficar minha Bíblia e nós iremos assim lermos aqui o texto sagrado para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, tirarmos verdades práticas aqui para o nosso dia a dia. Então leamos a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se uma forte tempestade. Amém? Somente até aqui. Meus queridos irmãos, nós bem conhecemos Jonas, Jonas foi intitulado ao longo da história bíblica e também ao longo da história da igreja como profeta fujão, como aquele que foge, que não aceita a ordem de Deus e o seu chamado, a sua direção, a direção divina para a sua vida. Então Jonas nada mais é como conhecido como o profeta que foge, ou o profeta fujão. A Bíblia Sagrada, ela diz nos seus primeiros versículos que quando o Senhor falou com Jonas pela primeira vez, lhe dando uma orientação, o Senhor vai dar uma ordem direta a Jonas, ao qual Jonas deveria cumpri-la, Jonas deveria obedecê-la. E a palavra do Senhor que veio a Jonas foi para que Jonas fosse à cidade de Nínive e ali pregasse, entregasse uma palavra, uma mensagem ao povo daquela cidade, a todos os residentes, a todos os moradores daquela cidade. E a mensagem que Deus deu a Jonas foi uma mensagem simples. A mensagem que Jonas deveria pregar em Nínive era a seguinte mensagem, a saber, ainda em 40 dias o Senhor destruirá esta cidade e logo todos os moradores também desta cidade. Esta era a mensagem que o Senhor havia dado a Jonas para que ele entregasse a cidade de Nínive. Mas, observando o relato bíblico, a Bíblia diz que quando Jonas recebeu esta mensagem e esta orientação de Deus para pregar a palavra, Jonas não se encarrega, não se apressa em ir a Nínive pregar a palavra do Senhor. A preocupação primária de Jonas é fugir, diz o texto. E Jonas procurou fugir
da presença do Senhor. É lógico, nós sabemos que é impossível, sim, impossível fugir da presença do Senhor. E está lá no livro dos Salmos, 139, verso 7 e o verso 8. O salmista vai dizer: para onde me irei da presença do Senhor? Se eu subir aos céus, ali ele está. E se eu puser a minha cama no Sheol, no inferno, ali ele também estará. Ou seja, de um extremo ao outro, não há maneira de se esconder, de fugir da presença de Deus. Querendo ou não, estaremos diante da sua presença, estaremos diante dos seus olhos. Mas Jonas decide ir a Jope e fugir para Tarsis, que está localizado hoje, na Turquia, para fugir da presença do Senhor. Esse é o propósito de Jonas. O que Jonas está dizendo para Deus entre linhas é: eu rejeito esse chamado, eu rejeito obedecer o teu mandamento aqui sobre a minha vida, eu rejeito obedecer a tua ordem direta a mim em ir à cidade de Nínive e pregar contra ela, entregar uma mensagem a ela. O pensamento de Jonas é um pensamento egoísta, porque o que se passa na cabeça de Jonas, e me parece que o que está passando ali é: se eu não pregar para eles, não haverá esse chamado. Eu rejeito obedecer o teu mandamento aqui sobre a minha vida. Eu rejeito obedecer a tua ordem direta a mim em ir à cidade de Nínive e pregar contra ela, entregar uma mensagem a ela. O pensamento de Jonas é um pensamento egoísta, porque o que se passa na cabeça de Jonas, e me parece que o que está passando ali é: se eu não pregar para eles, não haverá arrependimento. E não havendo arrependimento, não haverá perdão da parte do Senhor. É o que se passa, é o que parece que Jonas está focado, não pregar para eles, para que não haja arrependimento. E aqui eu abro um parêntese, um pensamento. Deus poderia levantar outra pessoa para pregar? Sim, poderia. Mas, no momento oportuno, quem Deus queria usar ali não era A ou B, era Jonas. Ou seja, é por isso que Deus não abriu mão dele. Foi por isso que Deus não deixou Jonas escolher o seu próprio caminho. A Bíblia diz que Jonas vai descer, para Jope. Ele percebe que ali havia um barco, uma embarcação, um navio, porque todas as vezes que um homem tentar se esconder, correr do seu chamado, correr da sua vocação, desobedecer a Deus, o diabo sempre terá um navio, um barco, um carro, um caminho para o homem tomar e fugir da presença do Senhor. Jonas então paga a passagem, segundo o texto, e quer fugir da presença do Senhor. Parece-me aqui que Deus não falou mais nada, que a palavra de Deus não veio novamente de encontro a Jonas. Parece-me aqui que Deus não exorta o profeta, que Deus não desce para dizer a Jonas: ô Jonas, você está indo na contramão, você está indo pela direção errada. Não, Deus não fala nada. Parece-me aqui que Deus até permite a vontade permissiva de Jonas comprar passagem, de Jonas entrar no barco, de Jonas ir ao porão desse barco, de Jonas tirar um cochilo e de Jonas ir em direção ao propósito que ele estabeleceu propriamente para a sua própria vida. Só que a Bíblia diz que quando eles estavam no mar, já tinham saído do porto e estavam navegando, aí me parece que Deus ele começa a agir. E o que acontece? A Bíblia diz: mas o Senhor mandou, ou seja, enviou, ao mar, em direção àquele navio, um grande vento e fez-se uma forte
tempestade. Olha para isso. O vento aqui foi enviado por Deus. A tempestade que se forma ali foi enviada por Deus. O problema que o capitão, que os tripulantes, o problema que Jonas está enfrentando ali, os marinheiros de maneira geral, não veio de outro lugar a não ser enviado por Deus. E talvez o vento que você está passando não é o diabo que enviou para a sua vida. Talvez o vento que você está passando, a tempestade que você está passando, o problema que você está vivendo, foi causado por você mesmo. Sim, é consequência da sua desobediência. É isso que muitas vezes nós precisamos entender. É isso que muitas vezes precisamos nos ater. O vento aqui que esse capitão está passando, o vento que esses marinheiros estão passando, o vento que este barco, a tempestade que este barco, esse navio está enfrentando e que Jonas também está enfrentando, é propriamente por causa da desobediência de Jonas. Por Jonas tentar fugir da presença do Senhor, por Jonas tentar desobedecer ao Senhor, em não ir à cidade de Nínive entregar uma mensagem para ela. Por quê? O texto diz, a malícia, o pecado, a maneira que eles estão vivendo, a vida corrupta que eles estão vivendo, subiu até a minha presença, ou seja, a taça já se encheu e eu preciso, antes de derramar aqui sobre eles a minha ira, corrigi-los, a sentença, antes de eu derramar sobre ele o juízo, eu preciso entregar uma mensagem ainda. E Jonas está dizendo, não, Senhor, não libera mais palavra, libera a sentença, o juízo. E por isso Jonas foge. Ou seja, eu disse isso tudo para você aqui, só para chamar a tua atenção para algo importante. Talvez o que você está vivendo, o que você está passando, o vento, a tempestade, tudo que você está vivendo é porque você tem fugido da orientação de Deus para a sua vida. Você tem fugido do seu chamado. Você tem fugido daquilo que Deus já determinou sobre a tua vida. A hora que você aceitar o chamado de Deus, a orientação de Deus, os desígnios de Deus sobre a tua vida, o vento cessa, a tempestade cessa, o problema começa a gradativamente sair da sua vida. A mensagem dessa noite para a sua vida é: aceite a vontade de Deus sobre a tua vida. Não seja um fujão, não fuja da vontade de Deus para a sua vida, não fuja dos propósitos, dos desígnios estabelecidos do Senhor sobre a sua vida. Eu quero que você receba esta mensagem. Eu quero que essa mensagem te faça refletir na noite desse dia. Que Deus te abençoe. Talvez o vento sobre a sua vida, a tempestade sobre a sua vida, seja porque você está tomando um caminho diferente daquele que Deus te orientou, que Deus te deu. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.